E funcionam ou não funcionam de jeito nenhum. Contra o Loma não tem jeito. Os conhecidos de Piri atraem novamente Khmelna para eles o sangue dos eslavos. Não temos intenções agressivas em relação a terceiros países. O presidente russo, Vladimir Putin, hoje, 2 de outubro em Valdai, finalmente nomeou as causas principais da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Afirmou que ele, pessoalmente, pediu 2 vezes para que a Rússia fosse aceita na OTAN, mas por algum motivo foi rejeitado logo de cara. Mais uma vez ameaçou o Ocidente com uma grande guerra e declarou que a Europa e os Estados Unidos da América logo vão ultrapassar os limites e a Rússia acabará atacando-os. Respondeu a Trump dizendo que se ele for corajoso, que venha e confira se ele é mesmo um tigre de papel. E claro, declarou que as sanções não funcionam de jeito nenhum. Depois, ele começou a usar uma gíria meio estranha e disse que os russos conhecem um ditado: contra uma alavanca não há defesa. Com isso, ele argumentou por que as sanções não funcionam. Ele acrescentou que não se sente um imperador e pediu às russas que usem kokoshniks. Além disso, o Kremlin declarou hoje de forma ameaçadora que a Rússia tomará medidas se a Europa continuar detendo os petroleiros da frota sombra da Rússia. Isso aconteceu depois que as forças especiais francesas apreenderam um petroleiro dessa mesma frota sombra, e Putin chamou isso de pirataria. Embora ainda ontem, 1º de outubro, a Rússia dissesse que não tinha absolutamente nenhuma relação com esse petroleiro. Em resumo, neste episódio vamos analisar brevemente as principais declarações de Vladimir Putin em Valdai hoje, 2 de outubro. Meu nome é Alexei Petty e antes de começarmos este episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias são publicados vários vídeos de notícias e análises, para que você fique por dentro de absolutamente todas as notícias. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube. Para não perdê-lo, deixe um like e escreva um comentário longo neste vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo no YouTube, serei muito grato por isso. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal do YouTube de Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Pode ser patrocínio no YouTube, Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, dados bancários ou até de criptomoedas. Serei grato por qualquer apoio que você puder dar. Então, o Putin falou muita coisa hoje, mas vamos por parte. Vou começar logo pelo principal. Putin afirmou que os planos da Rússia de atacar a OTAN são, segundo ele, bobagem, algo impossível de acreditar. E Putin teve a ousadia de dizer que, se a Europa acredita nos planos da Rússia de atacar países da OTAN, então os líderes europeus são incompetentes. Citação de Putin: dizem que a Rússia vai atacar a OTAN, mas como é possível acreditar nisso? É impossível acreditar nisso. Se eles realmente acreditam nisso, eles são incompetentes. Aqui, se eu fosse europeu, me preocuparia, pois quando russos dizem que não vão fazer algo, provavelmente estão se preparando para agir. Porque antes do ataque à Ucrânia e antes do início da guerra em grande escala, o ditador russo e toda a sua comitiva faziam exatamente as mesmas declarações. Em 3 de novembro de 2021, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, classificou como falsas as informações da mídia ocidental e de inteligência sobre tropas russas nas fronteiras da Ucrânia. O ditador russo, Dmitry Peskov, afirmou várias vezes que a Rússia nunca atacou ninguém primeiro, e que as declarações sobre ameaça de guerra são apenas um aumento vazio e infundado da tensão. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em 21 de janeiro de 2022, chegou até a zombar do então secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, dizendo que ele estava espalhando pânico e que a Rússia não pretendia atacar a Ucrânia. 15 de fevereiro de 2022, 9 dias antes do início da guerra em grande escala, Lavrov declarou que as informações sobre um possível ataque da Rússia à Ucrânia eram terrorismo informativo. Fevereiro, dias antes do início da guerra em grande escala, Lavrov declarou que as informações sobre um possível ataque à Ucrânia eram terrorismo informativo. Afirmou várias vezes que nem a ideia de uma guerra entre Ucrânia e Rússia era possível. E até mesmo na manhã de 24 de fevereiro de 2022, quando a invasão já havia começado, Putin continuou mentindo, declarando que a Rússia, abre aspas, não planejava ocupar a Ucrânia, o que, como ficou claro, era uma mentira completa, e os russos ocupam parte da Ucrânia. Mas vamos voltar para hoje.
Putin, no Valdai, declarou que a Rússia não vai atacar a OTAN. Como ele diz, durmam tranquilos. Mas à militarização da Europa, a Rússia vai responder. Citação. As medidas de resposta da Rússia à militarização da Europa não vão demorar se alguém quiser competir com a Federação Russa na esfera militar. Liberdade para quem é livre. Acho que os russos estavam em êxtase hoje, pois Putin frequentemente usava um vocabulário estranho como liberdade para quem é livre e contra uma alavanca não há defesa. Bom, basicamente de onde saiu do beco é o tipo de gíria que usa. Aliás, russos, quero fazer uma observação para quem comenta. Como você ousa ofender os funcionários russos? Olha, ofendi e continuarei ofendendo. Aliás, podem expressar ainda mais sua indignação nos comentários. Depois, Vladimir Putin respondeu à declaração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre o tigre de papel, afirmando que a Rússia estaria em guerra com todo o bloco da OTAN. Por isso, essa característica dada pelos líderes americanos, na opinião de Putin, é incorreta. A seguir, uma citação. Eu disse que a Rússia não luta contra as forças armadas da Ucrânia ou a Ucrânia, mas sim contra quase todos os países da OTAN. Se estamos lutando contra todo o bloco da OTAN e mesmo assim avançando com confiança, então o que é a própria OTAN? O que ela representa? Foi isso que ele disse ao seu interlocutor. Isso é um tigre de papel. E depois talvez o quê? Então, vão lá e lidem com esse tigre de papel. Veja, tudo acontece de outro jeito, diz Putin. Paré. O careca escroto chamado Putin declarou há alguns minutos que a Rússia não está em guerra com a OTAN e os europeus. Durmam tranquilos e tudo mais, e declarou que os europeus que pensam que a Rússia vai atacar são incompetentes. E aí, de repente, esse mesmo careca, o idiota, declara que a Rússia já está em guerra com toda a OTAN há muito tempo. Então, vocês estão em guerra com a OTAN ou não estão? E para encerrar o bloco sobre a OTAN, Putin reclamou um pouco para os russos. Putin começou a reclamar que a Rússia tentou entrar na OTAN 2 vezes, mas em ambas as vezes foi rejeitada. Segundo ele, a União Soviética fez a primeira proposta em 1954 e a Rússia, a segunda, em 2000 durante a visita do presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, a Moscou. Segue uma longa citação de Putin. A Rússia, buscando eliminar as bases para a confrontação entre blocos e criar um espaço comum de segurança, declarou 2 vezes até mesmo sua disposição de ingressar na OTAN. A Rússia declarou 2 vezes sua disposição de ingressar na OTAN e, em ambas as ocasiões, foi rejeitada de imediato. A guerra na Ucrânia poderia ter sido evitada se a OTAN não tivesse se aproximado das fronteiras da Rússia, se a Ucrânia tivesse mantido sua soberania real. Isso seria evitado com outra condução do relacionamento com a administração Biden. Se a Ucrânia não tivesse sido usada como ferramenta destrutiva por outros, nem envolvida nas Olimpíadas da OTAN, se não tivessem usado para isso as Olimpíadas da OTAN, Moscou não consideraria isso uma ameaça. Se eles querem, por favor, disse então Vladimir Putin. Então isso não foi o motivo da guerra? Então a aproximação da OTAN às fronteiras da Rússia não é uma ameaça? Finlândia e Suécia se aproximaram e multiplicaram a fronteira da Rússia com a OTAN. E Putin diz, bem, se eles querem, por favor? Putin afirmou, se Trump fosse presidente dos Estados Unidos da América em 2022, a guerra na Ucrânia poderia ter sido evitada. Aqui, para os russos desinformados, lembro que a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou em 2014. Mas os russos começaram a chiar quando Putin passou a usar uma gíria de marginal de rua. Resumindo, Putin declarou que as sanções não funcionam, segundo ele, todo o potencial delas já se esgotou. Agora a Rússia pretende sufocar o Ocidente com suas sanções. E agora vou citar Putin já sem comentários. Funcionam, não funcionam, ou perderam completamente em grande parte sua eficácia. Ou é assim. E não importa o quanto de potencial um país ou um grupo de países acumule, todo poder ainda tem seu limite. Bem, o lado russo, o público já sabe. Temos uma expressão popular, contra uma alavanca não há defesa. Exceto outra alavanca.
E ela sempre aparece, entende? Essa é a essência dos acontecimentos no mundo, sempre. Ela sempre aparece. E no final, Putin declarou que a Rússia já venceu o Ocidente ideologicamente. Sabe por quê? Na Rússia surgiu uma moda de trajes tradicionais, especialmente kokoshniks. E depois Putin incentivou as russas a usarem kokoshniks e alguns trajes russos. Vou acrescentar, russos, não se esqueçam da lâmpada Lapti. Já chega de andar nesses tênis ocidentais, nesses sapatos. Isso não é de vocês. Isso é influência do Ocidente. É uma influência prejudicial do Ocidente. Comecem a usar Lapti, kokoshniks e trajes tradicionais. Mostrem que vocês são realmente patriotas russos. Bem, e então, quando Putin ficou sem suas próprias ideias absurdas, ele começou a ler um poema para os participantes da conferência em Valdai. Bom, aí eu já não vou entrar, vou poupar a sua sanidade. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje, cuidem-se, até mais.